Agora, há 10 dias mais ou menos, o vice-presidente e ministro de Indústria, Geraldo Alckmin, lançou um plano para a indústria, né? A indústria automobilística já empregou mais, né? É claro que a informatização, a mecanização da indústria fez com que o volume de empregos diminuísse na indústria como um todo, mas a qualidade do emprego continua sendo muito boa, né? É uma indústria que paga bem, porque precisa de gente muito qualificada, né? Na avaliação do senhor, houve críticas ao plano por um excesso de interferência do Estado, pagamento elevado de subsídio, benefício amplo em excesso para determinado segmento. Qual é a avaliação que você faz do plano, Alexandre? Olha, é um plano ainda, do ponto de vista de efetivação, de se discutir no Congresso. Uma medida provisória é parte de um plano, né, sobretudo sobre, né, o aspecto do regime automotivo, né, do Rota 2030, que se transformou no Mover, e para que dentro dessa discussão se faça de um modo onde a gente consiga de fato recuperar a capacidade de gerar empregos. A indústria por si só, ela promove empregos com melhores salários. E quando a gente tem um melhor salário pago, certamente nós teremos mais pessoas com capacidade de consumo, e a recuperação de consumo é você, né, recupera esse ciclo virtuoso. Então é essencial que a gente consiga fortalecer a indústria, especialmente a indústria que tem, né, como a indústria automotiva, uma capacidade de geração de empregos diretos e indiretos bastante efetiva. Então agora, com a discussão da medida provisória dentro do Congresso, eu quero crer que de modo mais amplo essa discussão seja colocada e os setores que ali não se sentiram acolhidos, né, e os estados e regiões que também não se sentiram acolhidos possam fazer dessa discussão para que a gente consiga aperfeiçoar, para que possa ali dar, né, todas as mudanças que sejam necessárias, consolidar o que foi feito, né, de forma positiva, para que de fato ao fim, né, dessa discussão da medida provisória, sobretudo do Mover e das demais que serão ao longo desse ano, como as leis complementares necessárias no aspecto da reforma tributária e demais medidas que são essenciais, né, para a recuperação da indústria, para que a gente possa, assim, né, ter uma política pública efetiva, né, um marco consolidado, segurança jurídica dos segmentos econômicos, porque a indústria, a gente fala de um modo muito genérico. Sim. Quando a gente fala do setor automotivo, aí nós precisamos ter marcos, né, uma segurança jurídica sobre marcos, sobre aspectos jurídicos muito claros e efetivos, para que a gente possa realmente, como a BYD e outras empresas multinacionais, porque todas as montadoras hoje no Brasil são multinacionais. Nós não temos nenhuma empresa nacional automotiva. Então, para que a gente possa gerar confiança por parte dessas empresas, desses investidores, especialmente porque são empresas, né, de capital aberto em toda a parte do mundo, para que a gente possa vê-los investir no Brasil. O senhor citou a reforma tributária. Durante um bom tempo a gente passou, o carro era um instrumento de comparação da carga tributária brasileira com de outros países, né? Assim, olha, aqui no Brasil você tem um carro, o carro aqui custa em média mais caro do que em outros países, basicamente por causa da carga de impostos. É claro que a reforma depende de regulamentação, uma série de discussões que vão ser feitas no Congresso Nacional, mas isso tende a diminuir ou a ficar mais racional, se é que era injusto com o contribuinte brasileiro em relação a quem compra um carro fora daqui? Olha, eu acredito que a reforma tributária, no médio e longo prazo, ela tende a tornar mais claro os subsídios, mais claro as concessões que foram feitas, porque há muito se discute, né, sobre estímulos, sobre subsídios que foram concedidos em diferentes entes federativos, mas especialmente no governo federal. A linha branca, enfim, dos mais variados tipos que foram concedidos. E quando você não sabe com clareza qual é a efetividade desse subsídio ou desse estímulo econômico, você não sabe qual é o retorno. Muito se falava em dado momento que o estímulo provocava empregos com um custo de 33, 34 mil reais anualmente, né, em alguns subsídios a determinados setores. Então, quer dizer, quando você avalia que você tem um custo de quase 3 mil reais mensalmente por emprego, pode ser que eu tenha condição de dar esse estímulo para a pessoa com menos desse valor para que ela possa ficar em casa, né? Que nós vamos ter uma recuperação econômica do ponto de vista de ajuste fiscal do governo que vai custar menos para nós no imposto que o governo precisará recolher. Então, quer dizer, nós precisamos fazer essa análise ampla e uma discussão clara. E quando a reforma trata, e como tratou de maneira efetiva sobre esses subsídios, para que a gente possa saber quanto custa efetivamente, né, subsídios, incentivos, estímulos que foram concedidos, para que cada estado tenha o seu peso
e de fato a gente consiga, né, fazer essa correção de ajustes. Foi bastante importante. Eu acredito sim que vai tornar o Brasil mais competitivo e, consequentemente, né, vai dar ao Brasil a condição de mais competitividade, mais emprego. Por que a BYD decidiu fazer uma fábrica aqui no Brasil? E não, Rafa, só vender o carro aqui? Na verdade, a BYD ela tem uma política muito peculiar. A BYD, em alguns modelos de seus carros, ela produz mais de 70% de partes e peças dentro de casa. Quer dizer, a sua própria produção. Montadora faz. A própria montadora. Então, quando a BYD ela entende que o Brasil era o país que era importante realizar os investimentos, ela decidiu vir para o Brasil para investir. E nessa visão, ela não tem essa avaliação de que vamos exportar os carros para o Brasil, vamos vender carros no Brasil que são produzidos na China. Porque é uma empresa que se tornou, né, no fim de 2023, a maior empresa global, a maior empresa do mundo em vendas de carros eletrificados, carros híbridos, plug-in e carros elétricos. Ultrapassou a Tesla. É um marco muito significativo. E o mundo inteiro ele se surpreendeu. Especialmente porque você observa um vídeo, né, do acionista fundador da Tesla, exatamente, do Elon Musk, em 2011, ao qual ele teve que rever o seu vídeo, o seu comentário, e é porque hoje a BYD ela produz carros com elevado nível de qualidade, com a mais alta e moderna tecnologia, com preços acessíveis. E isso torna uma empresa competitiva porque trata os custos, trata a questão de trazer para dentro de casa a produção de partes e peças para que ela possa ser cada vez mais competitiva, mas trazendo na avaliação local. Quer dizer, uma empresa global que tem um pensamento local, para que ela possa fazer do Brasil um mercado local, uma empresa brasileira, e a partir do Brasil um hub regional para a fabricação de carros no Brasil, para que possam ser comercializados, como hoje já é, no Chile, no Uruguai, na Argentina, em outros países da América do Sul e até América Latina. E como é que é adaptar uma fábrica? Vocês pegaram a fábrica da Ford, né? Na Exatamente. Bahia. É mais trabalho? Olha, é bem mais trabalhoso, né? Porque você, quando parte de um projeto, né, Greenfield, um projeto que não há ali uma remodelação, uma renovação, você não precisa fazer uma série de intervenções. Então é como você comprar um imóvel, né? Você faz do jeito que quer. Reformar é muito mais desafiador do que você construir do zero. Quando você constrói, você faz um projeto, executa aquele projeto e, de fato, você tem uma celeridade maior. Mas, dado a importância, né, de uma fábrica que já funcionou na Bahia, que já havia ali mais de 15 mil trabalhadores, onde você consegue converger... Tinha alguma infraestrutura em volta? Muita infraestrutura em volta, né? Bastante infraestrutura dentro da fábrica, pessoas que têm capacitação. Muita gente pergunta, por que essa fábrica não foi para aqui, não foi para colar? Porque em Camaçari funcionou uma fábrica que foi uma das maiores do Brasil. Mais de 15 mil trabalhadores lá estavam trabalhando. Tem gente local apta para tocar esse barco. Bastante gente. Então são uma série de convergências que fazem com que a BYD escolha de maneira muito técnica, né, para que ela possa reabrir uma fábrica, ao qual também foi permitido na reforma tributária a concessão de incentivo fiscal de âmbito federal, para que ela reabrisse essa fábrica para torná-la competitiva. Porque não vamos negar, o mercado de consumo brasileiro ele tem mais de 50% do seu consumo em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, quer dizer, aqui no Sudeste. Mais de 60% onde você avalia no Sudeste Sul. Então, quando você desloca uma fábrica, produzir carros, produzir bens duráveis no Nordeste do Brasil, ele custa logisticamente mais, porque você tem partes e peças que a indústria de autopeças brasileira, 65% está sediada aqui, no Sudeste do Brasil. Então, quer dizer, eu vou ter que levar partes e peças para o Nordeste e vou trazer mais de 60%, mais de 65% desses carros produzidos na Bahia para o Centro, Sul e Sudeste. Então, isso precisa necessariamente, para ser competitivo, para ter viabilidade, de estímulos fiscais, e nós falamos de maneira muito clara, para poder, né, sediar uma indústria como aquela no estado da Bahia. Uma fábrica de carro elétrico, ela é muito diferente de uma fábrica convencional? Bastante, viu, Rafa? Bastante. Porque você tem uma redução de componentes, de partes e peças muito significativa. Então você tem, num processo de planejamento, né, de equipamentos, de máquinas, a qual a BYD também desenvolveu
Para vocês terem uma ideia, a BYD tem mais de 700 mil funcionários em todo o seu corpo de trabalhadores. Tem mais de 90 mil engenheiros dentro desses 700 mil colaboradores. Então, quer dizer, ela tem uma parte muito importante de pessoas que planejam e que planejam as mais variadas partes e os mais variados processos produtivos. Então, inclusive, a parte fabril, equipamentos, máquinas que são fabricados, né, por empresas, sejam asiáticas, sejam europeias, são planejados de modo para serem mais flexíveis, para que se possa permitir a produção, né, de mais modelos em linhas produtivas para que ela possa ser mais competitiva e, é claro, fazer com que seja possível que nós consigamos produzir numa planta como a de Camaçari, na Bahia, um número maior de carros para ofertar. Inicialmente são 3 modelos que serão fabricados, mas certamente se ultrapassarão 10 modelos que ali serão fabricados. E vai dar quantas em uma unidades, avaliação. né? Ali, a primeira fase são 150 mil unidades serem fabricadas anualmente, e a segunda fase, que é a fase que completa, né, o ciclo, são 300 mil unidades que serão fabricadas anualmente. 150 mil para quando? 150 mil carros, a perspectiva é já que se possa ser concretizado no ano de 2026. 2026 já. Para cá e para exportar para a região, né? Inicialmente acredito que seja focado no Brasil. E possivelmente quando na segunda fase, serão os 300 mil carros, que creio eu, dentro de um processo de planejamento, poderá acontecer 2 anos após, já seja para atender o mercado regional, tanto a América do Sul quanto a América Latina.